Bom dia, Deus abençoe, sejam bem-vindos à graça de Deus, amém? Amém. Vamos nos colocar de pé, vamos buscar ao Senhor, coloca a mão sobre o teu coração, faça desta manhã uma manhã de adoração a Ele, faça desta manhã uma manhã de consagração ao Senhor nosso Deus, vamos buscar a presença dEle, em nome de Jesus. Ele é maravilhoso. Ele é lindo, Ele é tremendo nos seus feitos, Ele é santo, Ele é tremendo, santo, 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 maravilhoso, maravilhoso. Vai engrandecendo o nome dEle. Vai engrandecendo o nome dEle.
és o meu refúgio. Alguém diz: Senhor, tu és a minha força, tu és o meu escudo, a minha torre forte. Tu és, Senhor. Ele é para você. Aquilo que você chama a existência com a sua boca e crê no seu coração, assim será. Diga o fraco, eu sou forte, nele eu vou vencer.
Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Diga isso para ele: Senhor, eu quero ser o alvo do teu milagre, eu quero ser o alvo da sua promessa, eu quero ser o alvo da tua palavra, eu quero ser o alvo do teu poder. Manifesta as tuas obras em mim, para que o Senhor cresça, eu diminua, o Senhor apareça. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Eu creio. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Senhor, que a tua palavra seja para nós o arrimo, seja a resposta às nossas orações, seja o divisor de muitas águas. Que não haja um coração mau e infiel a ti, a ponto de não querer te escutar ou te sentir. Aparta-te de nós com o espírito indiferente. Mas, Senhor, nós lhe pedimos: cria em nós um coração puro e renova dentro de nós um espírito reto e inabalável. Com os ouvidos dos meus ouvidos eu te vi. Eu ouvi falar de ti. Com os sons de muitas águas eu te vi. Eu te ouvi. E, Senhor, agora os meus olhos querem te ver. Diga para ele: Senhor, na tua palavra eu quero te ver. Já ouvi ao teu respeito, mas eu quero te ver. Apareça, apareça, apareça. Passeia no meio do teu povo, passeava no arraial de Israel. Quero te ver.
Deus. Amém? Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Quem nos ajudou? O Senhor. Amém? Então já, se prepara aí para ouvir a palavra de Deus. Se possível, desligue o telefone, para que não toque no meio da reunião, venha atrapalhar a pessoa querer ouvir a voz de Jesus. Se desligue de todo pensamento negativo, se desprenda das preocupações. Ninguém vai bater no seu ombro para falar, ó, preciso conversar com você. Agora não. Agora quem vai falar contigo é Jesus. Nós falamos com Ele, pedimos a direção do alto, e agora a resposta vai chegar. Você crê nisso? Amém. Diga amém. Então abra a sua Bíblia, por gentileza, lá no livro de Números. Hoje nós vamos falar sobre o pessimista e o otimista. Vamos entender como um pessimista e um otimista reagem dentro da mesma situação. E você? Quem é você? Otimista ou pessimista? Antes de você responder, vamos olhar para lá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Tem gente que está tão automático, irmãos, que ela nem procura saber. Ela vai lá, não, a pastora disse que é. Não, tem que comprovar, irmãos. Tem que olhar. Amém? Números capítulo 13. Vamos ver a promessa e a ordem. Números 13, quarto livro da Bíblia, Números 13. Vamos falar um pouquinho sobre a promessa e a ordem. Vamos lá? Diz assim, versículo 1. Todos encontraram? Amém? E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei, o que está escrito aí? Que eu hei de dar. Grava isso aí, tá? Vamos ler novamente. Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais, enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. Então nós temos aqui a promessa de Deus. Moisés, pega aí um líder de cada casa, um representante, o cabeça de cada casa, a autoridade espiritual de cada casa, e dentro dessa autoridade você vai enviar na terra que eu vou dar para vocês. Guarda isso no teu coração. Deus disse que ia dar. Isso é uma promessa. Promessa que vem do homem, o homem não cumpre. Às vezes o homem se esquece. A gente até brinca, finge demência, mas muitas vezes o homem não tem capacidade de cumprir aquilo que promete. Mas Deus é fiel em todo o tempo. Todo tempo Ele é fiel. Ele vela sobre a palavra dele para cumprir sobre a nossa vida. E nós temos que estar velando também. Participantes, vendo como Deus vai operar. Então nós temos a promessa de Deus. Nós temos aqui a direção de Deus. Moisés, envia os homens porque eu vou dar a terra para eles. É para vocês. Então nós temos a promessa de Deus e a ordem de Moisés. Moisés juntou todos os homens da casa, cada casa tinha um representante. Moisés juntou todos e falou com eles: olha, vão lá e espiem a terra. Olhem a terra, tudo que tem nela. Vasculha, mas vasculha tudo. Tudo que vocês puderem. A Bíblia declara que eles ficaram 40 dias. Não são 40 minutos, são 40 dias espiando a terra. Moisés disse para eles: procurem saber se a terra é boa mesmo. Se a terra
ela produz, quem está na terra, o que tem na terra, se tem muitos moradores, poucos moradores. Façam uma pesquisa de campo na terra que Deus vai dar para vocês. Mas o que acontece, irmãos? Às vezes nós recebemos uma promessa de Deus e uma direção divina pela palavra, e às vezes não cremos, ou muitas vezes nos esquecemos. Vamos pular aí, por gentileza, o versículo 23. Versículo 23. Moisés mandou eles olharem tudo, se tinha semente, árvore, povo, casa, animal. Vasculha tudo, olha tudo, se a terra é fina, grossa, se tem água, se não tem, vocês vão olhar tudo. E aí eles passaram 40 dias espiando a terra. Versículo 23. Depois vieram até o vale de Escol. O que quer dizer o vale de Escol? Significa cachos de uva, tá? E dali cortaram um ramo de vide e um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romãs e figos. Irmãos, a terra era tão boa, preste atenção aqui agora, depois você continua lendo, preste atenção. A terra era tão boa que não era um cachinho de uva pequeno. O cacho de uva era tão grande que eles pegaram um pedaço de vara, né? Uma vara grande, colocaram o cacho, botou um homem nas costas e a outra ponta outro homem. Precisou de 2 homens carregar um cacho de uva. Você consegue imaginar isso na sua mente? A gente está acostumado a comprar essas uvinhas michuruca no mercado, né? Ficar tudo no potinho, uns trocinhos assim, ó, feio, com força. Mas a Bíblia diz que o cacho de uva desse lugar precisava de 2 homens para carregar. Então a terra era o quê? Boa ou ruim? Boa. A terra era totalmente boa. Continuando aí. Versículo 24. Chamaram aquele lugar Vale de Escol por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias e caminharam e vieram Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e tornando-lhe, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram o fruto da terra. Versículo 27. E cortaram-lhe e disse: fomos à terra que nos enviaste. E verdadeiramente, vamos ler juntos, igreja? Voz de trovão, vamos lá? E verdadeiramente mana leite e mel, e este é o... Era uma terra de grandezas, irmãos, literalmente. Eles nunca tinham visto uma uva tão grande, um cacho de uvas tão grande. Você sabe o que eu vejo aqui? Que essa terra era uma terra de oportunidades. A terra que Deus nos coloca é uma terra de oportunidades. Porque normalmente nós não faríamos aquilo que na presença de Deus a gente consegue fazer. As conquistas que a gente tem com Deus, se nós não estivéssemos ao lado dele, nós não conseguiríamos. É o que muita gente ainda não entende. Está tentando fazer as coisas sozinho, está tentando aí, dando murro em ponta de faca, está vendo que está dando errado, mas ainda está com a cabeça dura. Não está seguindo a ordem de Deus, não está seguindo a promessa. Deus falou: eu vou dar essa terra para vocês, vão lá, olhem tudo que vocês puderem olhar. Irmãos, eles ficaram 40 dias. Irmãos, 40 dias não é pouca coisa, não. É muito tempo, é muita coisa. Aí, irmãos, entra a nossa mensagem: o pessimista e o otimista. Nós vamos ver aqui agora
que diante de um cenário, as opiniões podem mudar. As pessoas podem ver oportunidades ou podem ver perigos. Ela pode estar animada ou ela pode estar desanimada. Vamos continuar aí. Vamos para o versículo 28. O povo, porém, aqui começa, ó. O povo, porém, que habita nessa terra é o quê? É poderoso. O pessimista já começou a entrar em ação. Olha, a terra é boa, hein? Tem cada um cacho de uva nas tucenas para vocês verem. Tem figos, romãs, ó. Uma terra que manda leite e mel. Porém, todavia, contudo, o povo que habita nessa terra é o quê? Poderoso. E as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Versículo 29. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar, pela ribeira do Jordão. Ó Moisés, lá realmente é tudo de bom, mas não é para nós não. Sabe por quê, Moisés? Porque lá tem um povo mais poderoso que a gente. E aí eu começo a te lembrar uma coisa. O que Deus falou para eles? Vocês lembram? Ih, esqueceram? Eu hei de dar a terra. Eles tinham uma promessa. Mas quando eles falaram que o povo era mais poderoso, eles esqueceram da promessa. Eles começaram a esquecer de quem era Deus, que tinha ali aberto o mar vermelho, libertado eles do Egito. Você percebe como é que o otimista é, ou o pessimista é? Ele tem tudo na mão para conquistar, mas ele começa a criar desculpas. Realmente tem tudo para crescer, tem tudo para dar certo, mas não é para mim. A pessoa começa a se diminuir. O pessimista é assim. Ele começa a criar dentro da sua mente impossibilidades. O lugar é ruim, a estrutura não é boa, não tem ninguém para me ajudar, existe gente mais capaz do que eu. Porque eu nasci na família pobre, porque eu não tenho estudo, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo. O pessimista, irmão, ele é cheio de desculpa. Totalmente cheio de desculpa. Para ele as coisas são até boas, mas ele não tem a visão de ir lá e fazer. Então ele começa a criar um monte de desculpas. E entrar nesse cenário, irmãos, tem gente que é assim, sonha alto, tem tudo na vida para crescer, tem todas as possibilidades diante de Deus de ser uma pessoa de grandezas, na terra de grandezas. Mas chega diante de Deus e fala: Deus, meu problema é diferente, meu caso é diferente. Está cheio de gente assim, irmãos. O Senhor às vezes está falando: olha, Jesus Cristo na cruz do Calvário conquistou a cura para você, mas a minha doença é diferente. Haverá impossíveis para o nosso Deus? Não. Ele diz: eu sou a porta que abre todas as portas. Mas o bairro que eu estou é diferente. A pessoa está sempre contra. O pessimista é assim. Vamos fazer? Não. Vamos deixar quieto. Não vai dar certo. Então é melhor ficar quieto do que se frustrar, do que se decepcionar. Então cuidado, irmãos, para você não entrar no quadro do pessimista. O pessimista olha tudo que é bom, o coração enche, chega da vontade, começa a sonhar. Mas aí parece que ele toma um choque de realidade que o diabo mostra, a realidade humana. Não vai dar certo, não é para mim. Aí começa a colocar um monte de impossibilidades. Deus, quando ele olha para alguém e dá uma direção,
Ele já olha a pessoa com capacidade. E as ferramentas é Ele quem dá. Quando Noé foi construir a arca, Noé nunca construiu nada. Foi a primeira vez. Mas Deus não deixou Noé de qualquer forma. Deus deu uma promessa para ele primeiro. Noé, você vai construir a arca para salvar sua família. Ele deu uma promessa. Senhor, como que eu vou construir essa arca? Deus foi lá e deu para ele as medidas, que tipo de madeira usar, como construir, aonde construir, de que jeito construir. Deus deu tudo para ele. Não desamparou. Mas quem é que colocou a mão na massa? Foi Deus ou foi Noé? Foi Noé. Tem gente que é assim, irmão, quer as coisas, mas não quer batalhar para ter. Está sempre na mesmice. Não tem aquela visão de grandeza. Ah, tá bom. Ah, não, desse jeitinho tá bom. Eu, quando costumo pregar nas reuniões de prosperidade, a gente começa a ver uma pessoa pessimista até na oração dela. Olha a oração do pessimista. Senhor, estou andando no busão lotado. Dá um carrinho velho só para parar de andar de ônibus. A pessoa pediu, Deus deu. Aí o carro começa a dar um monte de defeito. Senhor, essa miséria de carro, essa desgraça de carro. Mas quem é que pediu? Porque é a condição que eu tinha. Você entendeu isso? Deus tinha mais. Senhor, me dá um barraquinho velho só para eu sair do aluguel. Aí começa a chover mais dentro do que fora. Senhor, o Senhor me desamparou. Não. É a visão que a pessoa tem, meu irmão. Se ela tem uma visão de grandeza pela palavra, ela tem que trabalhar para isso. Mas é uma pessoa às vezes desperdiçadora, gasta naquilo que não é bom, está sempre com a visão errada, não tem controle naquilo que tem. Então vai sempre perder, irmão. Não tem jeito. E aqui, ó, a terra era boa. Eles provaram, irmão. Eles comeram do fruto dessa terra. Olha, Moisés, nós experimentamos os figos, as romãs. Olha o tamanho desse cacho de uva. Que terra, Moisés. Mas porém não é para mim. É demais para mim. Está cheio de filho de Deus assim, comendo a migalha da mesa, sendo que Deus tem um lugar na mesa para ele. E ainda não entendeu que quem dá a promessa e a ordem é Deus. Quem muda o coração do cliente é Deus. Quem muda o coração do patrão é Deus. Quem muda o tempo para quente, frio, chuvoso ou ensolarado é Deus. A pessoa ainda não entendeu isso. Quem dá as ferramentas é Deus. A Bíblia diz que Ele dá semente até para você semear. Senhor, mas eu não tenho semente. Toma aqui, ó. Tem que semear? Mas é um sol para quente para semear, né? Vou esperar a sombra. E aí, meu irmão, talvez a sombra nunca chegue para você semear. E você vai perder as sementes. Cada promessa de Deus é uma semente para o ser humano. Tem muita gente colocando as sementinhas na sacolinha e apodrecendo as sementes. Sabe por que eu falo isso, irmãos? Porque o tempo está passando. O tempo está passando, a pessoa está ficando cada dia mais velha. Antes ela tinha 15, 20, 25, 30, 35, pastor, vai parando, hein? 40, 45, 50, 70, 80. Aí ela vai chegar realmente numa fase que ela não vai ter forças mais para plantar. Então tem que aproveitar. Ela tem a promessa. Deus está com ela. O que pode dar errado? Pergunta ao seu irmão, o que pode dar errado? Pessimismo. Mas aí, irmãos, olha o otimista como é. Mesmo cenário, mesmo lugar, mesma situação, versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela.
O otimista é o quê? É aquele que diz, não, nós vamos ganhar, nós vamos conquistar, vamos lá que vai dar certo. Mas o pessimista, não. Se for vontade de Deus, chega. Se Deus quiser, Ele dá. Se for vontade de Deus, um dia Ele me cura, Deus. E Deus está de lá assim, ó. Ainda não entendeu. Deus não vai curar você não, querido. Pode ficar falando, Deus me cura, Deus me cura. Deus não vai te curar. Por quê? Porque Jesus Cristo já conquistou sua cura há mais de 2000 anos no Calvário. Pare de pedir o que você já tem e passe a entender o que você tem. Jesus abre a porta e Ele está dizendo, eu sou a chave que abre, ninguém fecha. E se eu fechar, nem o inferno abre. Tem que entender. Enquanto não entender o propósito, a promessa, as sementes estão apodrecendo no alforje. Olha o otimista aqui, ó. Somos fortes, Deus está conosco. Vamos lá, animosamente, se alegre. A terra é nossa. Deus falou que ia dar. Mas aí entra o pessimista de novo. Versículo 31. Porém os homens que com eles subiram disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte que... Mas peraí, esses homens estavam sozinhos? Não ficaram 40 dias nessa terra? Não aconteceu nada. Irmãos, preste atenção, Israel era um povo numeroso. Foram cerca de mais ou menos 3 milhões de pessoas que saíram do Egito rumo à terra prometida. Cada dia que passava, o povo aumentava. Irmãos, eles tinham todas as condições favoráveis, humanas. Vamos esquecer um pouquinho as espirituais. Eles tinham toda a situação favorável humana a favor deles. Eles eram numerosos. Eles passaram por apertos, já estavam experimentados. Tinham tudo para vencer. Eles já tinham espiado a terra, visto como que se fazia as coisas lá, como as pessoas viviam. Eles tinham tudo na mão. Trazendo para o espiritual, eles tinham um com eles que era maior. Maior que está conosco do que o que está no mundo. No mundo está o braço de carne, mas conosco está o braço do Senhor dos Exércitos, nosso Deus. Mas quando a pessoa esquece, irmão, ela não lembra nem do poder de Deus. Ah, não dá, não posso, já tentei outras vezes, falhei. Irmãos, tenta de novo, mas dessa vez tenta com fé, com coragem, sabedoria, entendimento. Entenda que Deus está contigo, Ele está contigo. Irmãos, como eu falei no culto de sexta, a pior tolice do ser humano é achar que Deus não está vendo e não está conosco. Ele está conosco o tempo todo, o tempo inteiro. E às vezes a gente esquece disso por causa de um probleminha, uma dificuldadezinha. Temos que parar, irmãos. Parar de bancar os bobos e começarmos a sermos mais espertos espiritualmente. Olhar para a palavra. Não, lá tem pessoas mais fortes que nós. Versículo 32. E infamaram a terra. O que quer dizer infamar? Inventaram mentiras, calúnias sobre a terra. Agora eles começaram a botar defeito. Antes estava boa, mas quando mandaram entrar na terra, não, é cheio de defeito. Olha aqui o 32. E infamaram a terra que tinha espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura, são gigantes, vão matar a gente. Começaram a inventar mentira, a botar defeito, inventar calúnia. A terra já não mandava leite e mel mais. Esqueceram até do gosto da uva, do caixão que eles trouxeram, né? Trouxeram nas costas, que trem pesado. Esqueceram tudo.
E tem gente, irmão, que é tão pessimista que cola no seu lado, te fazendo pensar igual a ele. Às vezes a pessoa vem para a igreja, irmão, sai daqui com a palavra animadíssima. Não, vou fazer, vai dar certo. Aí chega em casa todo alegre. Olha, ó, Deus falou comigo, vai acontecer. E nesse tempo, nesse governo, aquele marido que você tem, aquele filho que você tem, aquele patrão que você tem, pode esquecer. É um balde de água fria na vida da pessoa. Isso, meu irmão, quando não é a própria pessoa que cruza a porta da igreja e chega lá fora diante da primeira dificuldade, esquece tudo que aprendeu diante de Deus. Por isso que eu te fiz a pergunta no início: quem é você? Será que você é uma pessoa pessimista ou você é um otimista? O otimista falou: não, vamos lá, vamos juntar todo mundo, vamos com alegria que a gente vai vencer. Não, nós não vamos vencer não. 33. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. Olha como é que a pessoa se diminui, irmãos. E éramos aos nossos olhos o quê? Como gafanhotos. E assim também éramos aos seus olhos. A gente é muito miudinho. Aquele povo lá é maior. O que a gente? Um insetinho. Um gafanhoto não é nada. Eles são como gafanhotos em multidão. A gente em tamanho. A pessoa começa a botar defeito nela mesma. Não presta, não tem força, é fraco, é sem fé, é isso, é aquilo. Tem gente assim, irmão. Ah, é só um pobrezinho, coitado. Eu até comentei com a irmã Iraci na segunda-feira, nós tivemos culto aqui, foi uma maravilha. Nosso primeiro culto aqui na segunda-feira. E até eu comentei com ela que aconteceu uma situação na igreja. E ela falou assim: ai, pastora, tadinho. Eu falei: irmã, não chamo ninguém de tadinho, não. Não chamo ninguém de coitadinho, não. Ele não sabe que a pessoa plantou para estar naquela situação. Talvez ela se tornou uma pessoa pessimista na vida. Talvez ela está encarando a vida assim, ó. Os outros têm condição de ter o melhor e eu fico com o pior. Lembra da canção lá do mundo? Sobrou para mim o quê? O bagaço? Você conhece, não? Não faz besta, não. Você conhece. Você já pisou lá fora, você sabe. Sobrou para mim o bagaço. E tem gente que está comendo bagaço da laranja como se fosse um cacho de uva, se deliciando. E Deus está lá: meu pai, olhando, eu tenho o melhor para você, meu filho. Acorda. Se na terra tem gigante, taca a pedra no gigante e vai conquistar a terra. Seja uma pessoa otimista. Diga isso para o seu irmão: seja uma pessoa otimista. Vamos continuar, capítulo 14. Olha aí, irmãos. O pessimista tem dificuldade em tudo, né? É desanimar, tenta desanimar todo mundo, põe defeito em tudo. Capítulo 14, versículo 1. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. Tem um monte de chorão aí, irmão. Ó dia, ó ano, ó mês, ó vida. Lembra daquele desenho? Ó vida. Parece que eu sou um azarado. Ainda falo, com a boca cheia. Sou um azarado. Eu, quando era adolescente, eu falava assim, quando as coisas não estavam certas para mim. Mas eu não conheci Jesus ainda não, tá? Eu falava assim: eu, parece que eu preguei chiclete na cruz, e as coisas davam errado. Era uma expressão besta de adolescente. Parece que eu preguei chiclete na cruz. Mas, cara, que Deus não está olhando para mim, eu queria dizer era isso, né? Que Deus não estava olhando para mim, que as coisas estavam dando errado. Meu irmão, quando você aprende o caminho da terra prometida, você vai encontrar dificuldade. Aí você vai lá, retira o chiclete da cruz: Senhor, a tua cruz é comigo. Se eu estiver diante do precipício, eu coloco a tua cruz e passo com ela. Acabou, irmãos. O povo chorou. Versículo 2. E todos os filhos de Israel fizeram o quê?
murmuraram, começa a reclamar, né? Contra Moisés e Arão, toda a congregação, e disse: ah, se morrêssemos no Egito. Olha o que a pessoa perde, irmão. É para morrer. E ainda no lugar da escravidão. Ah, se morrêssemos no Egito, ou se morrêssemos nesse deserto. Ah, se é para viver essa vida desgraçada, eu prefiro morrer. Tem um monte de gente falando besteira, irmãos. Continuando aí. 3. E por que nos traz o Senhor? Agora é culpa de Deus. Ó. E por que nos traz o Senhor essa terra? Para cairmos a espada? Para que as nossas mulheres e crianças sejam por presa? Não seria melhor voltar para o Egito? O que eles tinham no Egito, irmãos? Chicote no lombo, alho e cebola à vontade. Tem gente que fala: por que Deus me fez? Para sofrer? Para que Deus me trouxe para esse mundo? Para eu ser envergonhado, humilhado? Não entendeu ainda. Deus te trouxe para ser um conquistador. Deus libertou o povo para ser livre e não mais escravos. Tem gente escrava aqui, ó. Não está preso nos grilhões. A cadeia verdadeira, irmão, está aqui, ó, na mente. Ela se prende no pensamento. Ninguém muda aquilo da cabeça dela. É assim que acabou. Versículo 4. E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e vamos voltar para o Egito. Moisés tem direção para nós, não. Vamos levantar uma pessoa que pense como a gente e vamos voltar para o Egito. 5. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, versículo 6. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, foram 12, tá? 2 eram otimistas e 10 eram pessimistas. Continuando. Espiaram a terra e rasgaram suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra, pelo meio do qual passamos a espiar, é terra muito boa. Tudo que Deus faz é muito bom. Tudo que Deus faz é muito bom. Continuando. 8. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos dará a terra que mana leite e mel. Então somente não seja rebelde contra o Senhor, e não tenham medo do povo dessa terra, porquanto são eles o nosso pão. O pão é o sustento, não é? É de lá que a gente vai tirar o sustento. Eles são a dificuldade. É dessa dificuldade que eu vou crescer, que eu vou me sustentar. Aquilo ali vai ser minha oportunidade. Josué e Caleb disseram isso. Final do versículo 9. E retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco. Por isso não. Gente, para de ter medo. Deus é conosco. Ainda vai pegar o que eles têm e nos dar como alimento. Para de chorar. Se anime. Mas quando o pessimista está firme no propósito, versículo 10. Então disse toda a congregação que os apedrejasse. Irmãos, para você se manter otimista nos dias de hoje, se prepare para receber ameaça de pedrada. Ou seja, palavras. Ah, para você tudo é fácil. Já ouviu isso? Para você tudo é fácil. Quero ver se você estivesse na minha pele, no meu lugar. Ué, mas eles não estavam no mesmo lugar? Não era a mesma terra? O mesmo cacho de uva? Por que 2 pensaram diferente? E 10 pensaram igual? Os 10 estavam tentando convencer os 2 e toda a congregação de que não ia dar certo. Meu irmão, não deixe ninguém te convencer do contrário, não. Ainda que venha a ameaça das pedradas, a glória de Deus vai estar sobre você. Amém? A glória de Deus estará sobre você. Vamos terminar o versículo? Versículo 10. Então disse toda a congregação que os apedrejassem. Porém,
a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Irmão, Deus, ele entra em ação. Deus, ele entra em ação. Deus não vai deixar, se você está firme no propósito de ser otimista, conquistador, Deus está contigo. Amém? Não vai deixar que nada abale a sua fé. Não vai deixar que nada te tire do propósito de vencer, 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 e acabou. Você faz igual minha mãe me dava uma opção quando eu não queria ir para a igreja. Ela dá duas opções. Ou você vai, ou você vai. Tá bom, irmão. Hoje eu não estou na casa de Deus. Você tem só duas opções na vida como filho de Deus, irmão. Vencer ou vencer. Nem pense diferente disso. Amém? Pula para o 21 para a gente já encerrando. Porém, tão certamente, versículo 21, tá? Porém, tão certamente como eu vivo e como a glória do Senhor encherá toda a terra, todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que seus pais jurei, até nenhum daqueles que me provocaram. Pastor, como que alguém provoca a Deus? Duvidando, sendo pessimista, confessando derrota, pensando negativo. Deus está falando que sim, por que você está falando que não? Não é Deus criador de todas as coisas? Eu sempre gosto de usar, né, o Salmo 121, versículo 2, onde Davi fala no versículo 1: eleva meus olhos para os montes, de onde me virá meu socorro. Aí no versículo 2 ele fala: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus. Irmãos, pensa comigo, vamos raciocinar. Se Deus fez céus e terra, se Deus criou tudo, será que Ele não pode criar uma oportunidade para te abençoar? Será que é tão difícil Ele colocar uma pessoa boa no seu caminho para você formar uma família? Será que é tão difícil Ele colocar a fé no teu coração, porque Ele é autor e consumador da fé? Será que é tão difícil para Deus colocar a fé no seu coração a ponto de você crer na cura que já está sobre você? Será que é tão difícil Deus te prosperar, já que Ele é dono do ouro e da prata? Irmãos, não vamos tentar a Deus. 24. Porém, todavia, contudo, porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito. Algumas traduções dizem um espírito diferente. Porquanto nele houve outro espírito, do otimismo, né? E perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá com herança. Que você conquista hoje, sua casa desfruta amanhã. Amém? Agora, se você entrar no grupo dos 10, meu irmão, seu olho vai ver, né? Vai ver com os olhos e lamber a testa. Vai ver outros conquistarem e você ficando para trás. Agora, entra no grupo de Caleb e Josué. Você vai entrar na terra, desfrutar da terra, sua família vai estar na terra, desfrutar da terra, até que Jesus volte e te leve para outra terra. Você entendeu agora? Ficou claro? É assim que funciona. Deus não pensa diferente. E a gente encerra aqui, ó, no versículo 30. Acharam? Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné,
e Josué, filho de Nun. Irmãos, presta atenção aqui. Olha o tanto de gente que tinha. Quem entrou na terra? Caleb e Josué. Lógico, suas famílias, seus servos, seus animais. Quem estava do lado deles. Mas quem ficou do lado daqueles que infamaram a terra, que acharam que Deus não era o suficiente, ficaram do lado de fora. Irmãos, não quer estar do lado de fora das bênçãos de Deus, não. Deus tem o melhor para você. É tempo, meu irmão, de você aprender na palavra. O tempo de hoje é tempo de você viver coisas maravilhosas. Deus tem tudo que você precisa. A palavra de Deus é um manual de vida para salvar, curar e libertar. Você não precisa da ajuda de ninguém. Davi já dizia: a ajuda do homem para mim nada vale, mas a ajuda do meu Deus, esse me faz andar no meio de um exército e eu não sou atingido. Ele me faz saltar muralhas e eu continuo de pé. Davi era um entendido de como ele queria estar à mesa, não embaixo da mesa. Nós vamos nos colocar de pé agora. E você vai abrir o teu coração para Deus. Quem nos acompanha em casa, vai fazer a mesma coisa. Vai fazer essa pergunta para você mesmo. O que eu tenho sido até agora? Um otimista ou um pessimista? Qual o desejo de Deus para mim? Continuar pessimista ou otimista? Se coloque de pé em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor nosso Deus agora. Pai, em nome de Jesus, mais claro do que água cristalina foi a tua palavra hoje, que nos mostrou aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Ah, meu Deus, o Senhor me mostrou pela tua palavra o desejo do Senhor para com os seus filhos, e eu transmiti esse recado, e essa pessoa entendeu que ela precisa viver coisas maiores na vida dela, que o Senhor chamou ela para conquistar e não para perder. Sei, Pai, que no meio da caminhada enfrentaremos gigantes. São situações e problemas que vão parecer maior do que a nossa fé ou até das nossas forças. Mas subamos animosamente, vamos rumo à terra da promessa, porque maior é o que está conosco. Deus, Ele está conosco. Então abre o teu coração para Ele agora. Abre o teu coração para Ele agora. Olhe para a tua vida. Será que você não perdeu aí 40 anos espiando uma terra e não aproveitou dela? Será que você se perdeu na terra da promessa? Será que você não virou um pessimista na caminhada? Será que você não se perdeu no meio de tantas más notícias? Será que você não se contaminou com os pessimistas dessa vida? Diga para Deus o seu desejo agora. Qual é o seu desejo? Qual é o seu desejo? Não vai terminar assim. Eu sei que Deus tem mais pra mim.
Você enxergou a promessa. Você enxergou a ordem de Deus. Você já não está mais naquela fase, porque clamas a mim, Moisés. Você está na fase do diga ao povo de Israel que marche. Você sabe que a terra é boa. Você já explorou essa terra pela palavra.
terra boa, a terra no qual passas a entrar, é terra de oportunidades, é terra de grandezas. Eles nunca tinham visto um cacho de uvas tão grandes. Se deliciaram com as romãs e os figos. Se deleitaram na terra que manava leite e mel. Mas a minha oração agora é que você tenha um espírito diferente. Se você estava como os 10 espias, achando que você não era capaz, que o tempo da conquista não é para você, eu oro agora com um espírito diferente sobre a sua vida, o espírito do conquistador. E Ele te chamou para viver coisas maiores e melhores. Seja a oportunidade de Deus aqui na terra. Seja a oportunidade do seu Deus aqui neste lugar. Levante as mãos para os céus. Sua mão está representando a sua vida agora. Comece a desejar o melhor desta terra. Se quiserdes e me ouvirdes, diz o Senhor, comereis o melhor dessa terra. O que o olho não viu e o ouvido não ouviu, é o que Deus preparou para mim. O que o olho não viu e o ouvido não ouviu, é o que Deus preparou para mim. Declare mais uma vez: o que o olho não viu e o ouvido não ouve, é o que Deus preparou para mim. O que o olho não viu, o que o olho não viu e o ouvido não ouviu, é o que Deus preparou para mim. Pega essa mão agora, coloque sobre os teus olhos. O que o olho não viu e o ouvido não ouviu, é o que Deus preparou para mim. Coloque a mão nos seus ouvidos agora. O que o olho não viu, meu ouvido não ouviu, é o que Deus preparou para mim. Agora coloque sobre o teu coração: Deus me chamou para viver coisas maiores. Vai sentindo essas coisas maiores sobre a tua vida agora. Deus me chamou para viver coisas maiores. Começa a visualizar a mudança agora. Começa a visualizar a mudança dentro da sua casa agora, seja ela física ou espiritual. Comece a visualizar a mudança no seu trabalho agora. Ainda que aos olhos do homem seja impossível, para Deus não é. Ele te deu a promessa, a ordem: entra na terra. Entra na terra do teu relacionamento agora. Entra na terra dos teus sentimentos agora. Entra na terra da tua saúde
Diga: eu vou viver. Eu vou viver, eu vou viver coisas maiores. Eu vou viver, eu vou viver coisas maiores, melhores. Eu vou viver, eu vou viver coisas maiores. Diga: em nome de Jesus, eu aceito e declaro sobre a minha vida as grandezas de Deus. E se você crê, aplauda Jesus bem forte.